Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre teatro de sombras com Márcio Baptista, que é diretor do Grupo Luau Cultura. Bom, Márcio, vamos à pergunta mais básica de todas. O que é um teatro de sombras? então, o teatro de sombras é quando a sombra ela ocupa um papel importante na narrativa, seja em uma cena ou na história completa. E como produzir essa sombra? Então, a sombra ela pode ser tanto corporal, como uma silhueta, como a sombra de um objeto. Certo. E como produzir uma silhueta? Porque o corpo e o objeto é mais fácil da gente imaginar, mas a silhueta, Então, a silhueta, na verdade, acho que deve ser o recurso mais usado no teatro de sombras, que você recorta, né, um papel, com couro, com metal, com madeira. Você faz uma silhueta de um personagem e que ela pode ser articulada ou não. Então pode ser apenas um bonequinho que aparece, ou pode ser um cachorrinho, por exemplo, que tem um rabinho, que abana o rabinho. Então você vê essa silhueta, né? Abrindo a boca, mexendo os braços. Então você faz um perfil, né? Um recorte de um objeto, de uma pessoa, do ser em questão. o interessante é que já vi montagem de teatro que não é exatamente de formas animadas, mas que usa como recurso o teatro de sombras em alguma parte da apresentação. Você acha que isso é bem comum? Eu não sei se é comum, mas assim, não é raro, né? Por exemplo, eu vi um espetáculo uma vez que iniciava com uma sombra, que era uma dançarina, né? E então só via apenas a silhueta, né? A sombra dela, e depois vinha mais dançarinos que performavam com essa sombra. Depois a dona da sombra ela aparecia. Então isso era muito interessante, porque você vê, né? A sombra era nesse espetáculo, por exemplo, era uma coisa enorme. E até dentro desse espetáculo de dança, teve momentos que os dançarinos estavam lá dialogando com a própria sombra, né? Então, a sombra ficava projetada bem grande. Então, você tanto via o movimento lá do performer, do dançarino, quanto você via a sombra, né? A projetado que ele fazia. Então, ficava realmente muito bonito. Então, tem alguns espetáculos que, por exemplo, um ator, uma atriz pega uma vela e conversa perto da vela. Então, essa vela vai fazer uma sombra bem grande ali. Então, em aquele momento, aquela sombra é muito importante para a narrativa. Então, eu posso falar que aquilo é um teatro de sombras. Então, aquele momento usa. Então, você pode usar esse recurso para fazer alguma coisa, né, que acontece em um outro lado da história. Então, você pode usar a sombra de diversos motivos, né? Em diversos. E pensando na parte técnica, é necessário uma lâmpada especial para fazer o teatro de sombras? Olha, uma lâmpada especial realmente não é necessário, mas é bom fazer uma pesquisa. Como eu disse, você pode fazer com uma vela, né? Então, dependendo da luz, a poética expressiva da sombra vai mudar. Então, por exemplo, antes a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes que não fazem mais, né? Que é aquela que tinha o fiozinho, né? Aquela ela dava uma sombra um pouco difusa, né? Então ficava mais assim difusa mesmo, não pontual. Uma lâmpada de LED ela deixa bem contornado, bem bonitinho, né? Então depende para o que você quer usar a sombra. Naquele teatro tradicional de sombras chinesas, que é o pessoal coloca a silhueta na tela e mexe os bracinhos ou mexe aquele personagem, ele fica grudado na tela. Então, geralmente, para esse tipo de teatro de sombras, a gente usa uma lâmpada fluorescente, aquelas de tubo, sabe? Por quê? Porque a sombra não é pontual. Então, a varetinha que controla o braço do boneco e a própria mão do manipulador não aparece na sombra, só aparece o que está na tela. Então, quando ele tira aquele objeto da tela, ele some. Quando você encosta, vai aparecer. Então, para esse motivo, uma luz assim seria melhor. Se você usar, por exemplo, um LED nessa apresentação, um LED, essa luz do nosso celular, ela é muito pontual. Então, vai aparecer a mão do manipulador, vai aparecer a varetinha.
Então, você tem que pesquisar qual é a lâmpada mais adequada, qual a fonte de luz mais adequada. Inclusive, nós temos, né, hoje, com esses LEDs coloridos, com RGB, né, que é as cores primárias da luz, o R é o vermelho, o G é o green, que é o verde, o B é o blue, que é o azul. Então, vermelho, verde e azul são as cores primárias da luz. As três cores juntas dão um branco. Mas se você colocar só uma cor, você tem uma sombra colorida. Então, se você, por exemplo, pôr o verde e o vermelho, você vai ter uma sombra amarelada. Então, você pode testar as cores. Imagina que interessante você ter vários sombras coloridas. Uma sombra meio cor-de-rosa, uma sombra amarela, uma sombra verde, uma sombra azul um pouquinho mais claro. E você consegue isso com lâmpadas coloridas. Né? Então, você consegue dar uma poética para o seu espetáculo ou para aquela cena com lâmpadas que você tem que pesquisar realmente. Certo. E você falou de projeção atrás e projeção também numa tela. A gente precisa de um tecido especial, tanto para fazer uma sombra atrás, ou a tela precisa de algum tecido especial? Então, existe um tecido que chama tecido de tela de projeção, que esse é bem interessante. Só que, na verdade, é bom você pesquisar o material, porque você comprar um algodão, uma tela de algodão, ela vai te dar uma textura. Se você pode, por exemplo, pendurar no seu espetáculo, pode ter roupas no varal e a sombra passa de uma roupa para outra, né? Imagina, uma camisa, uma calça. Então você vai passando a sombra nesses tecidos diferentes. Então o tecido, uma renda, você vai dar uma textura também para sua sombra. Então é questão de pesquisar. Mas você pode pôr um papel, você pode projetar na parede, pode projetar num tecido e você balançar o tecido, então você tem um outro efeito visual ali. Então realmente é questão de... E é uma coisa simples, né? Que hoje todos nós temos essas luzes no celular, a gente pode projetar na parede, pode projetar no tecido, a gente faz esses testes e a gente vai encontrando a poética da nossa narrativa, que a gente vai usar a luz e as sombras com o nosso espetáculo. Acho que isso é bem interessante de fazer uma pesquisa. Perfeito, muito obrigada. Já conversamos antes sobre o teatro de formas animadas, hoje sobre o teatro de sombras, e logo, logo a gente continua a nossa conversa, então. Por hoje é só, muito obrigada. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre este ou outros assuntos relacionados a formas animadas, pode mandar para a gente também. Tchauzinho, Márcio, muito obrigada. Obrigado, até mais.